Jesus não cabe no imaginário humano. Veja bem, quando Judas, no ato da traição, o beija, só o beijo afetivo dele indica que aquele homem era repleto de sensibilidade, porque nenhum de nós seríamos traídos com um beijo, entendeu? E, além disso, quando ele o beija, o que se espera, a psiquiatria esperava dele ser controlado, de Jesus ser controlado pela raiva, pela frustração, pelo ódio, e não reagisse com inteligência, mas no exato momento em que ele foi beijado, ele gerencia os pensamentos, controla a sua emoção, abre o leque da sua inteligência, olha para o seu traidor e diz: amigo, para que vieste? Nunca na história uma pessoa traída tratou com tanta dignidade, inteligência e altruísmo o seu traidor. Então eu percebi, esse homem não cabe no imaginário humano. Eu comparei com a atitude de Freud, que foi contrariado por alguns amigos na tese da sexualidade, como Jung e Adler. Ele não suportou os dois amigos, baniu da família psicanalítica, ao passo que Jesus Cristo, ele incluiu o seu traidor, chamou-o de amigo e deu até o último minuto uma oportunidade para ele reescrever a sua história, o que indica que ele não tinha medo de ser traído, ele tinha medo de perder um amigo. Então, estudando a personalidade de Jesus, sob essa ótica, eu fiquei fascinado e percebi que ele não poderia ser construído pela criatividade humana. Ele andou, respirou, viveu, e se amado, o amor por ele nem de longe é um ato de pequenez intelectual, mas de grandeza que pode levar à estatura da sensibilidade e os mais altos níveis da sabedoria, independente de uma religião. Analisar as suas reações nas mais variadas situações. Por exemplo, quando chegou até ele uma mulher, a mulher samaritana, que teve vários maridos, ele, ao invés de dar uma série de regras de comportamento para que ela mudasse sua história, criticar suas atitudes, ele falou de um prazer que, se ela pudesse ter acesso, ela nunca mais seria a mesma. O que indica que quando nós temos uma pessoa com um problema, a melhor forma de você ajudar não é apontar o problema, não é criticá-lo, porque normalmente essa pessoa já tem sentimento de culpa, já sente diminuído e assim por diante. Ele, como excelente terapeuta, falou do prazer. Mulher, se você soubesse quem sou eu te daria uma água e essa água fluiria do seu interior. Você teria um prazer inesgotável. Aquela mulher ficou espantada porque todo mundo desviava o olhar dela e ele foi longe. Chama o teu marido. Ele instigou a capacidade de pensar, a arte de pensar dela. Ela disse: eu não tenho marido. Ela falou: disseste com verdade, pois já tivesse 5 maridos e o que está com você não é teu marido. E ele elogiou a promiscuidade dela, ou seja, elogiou a verdade relativa à promiscuidade, não a promiscuidade em si, a sinceridade dela em relação aos maridos. Que homem é este, eu me perguntava enquanto pesquisador científico, que homem é este que é capaz de enxergar ouro por debaixo dos escombros, das ruínas das pessoas? Ele conseguia encantar uma prostituta, abraçá-la, valorizá-la como uma rainha. Ele conseguia também olhar para um leproso que era marginalizado para a sociedade e correr risco por ele e fazer dele um íntimo amigo. O que indica que ele considerou cada ser humano uma estrela no palco da existência. Então a psiquiatria me levou a perceber que ele foi um homem com características nobilíssimas. Ele atingiu o topo da saúde psíquica numa situação que só era possível ele ter depressão e ansiedade. Porque com 2 anos de idade foi perseguido de morte enquanto devia estar correndo atrás das borboletas. Com 12 anos já se tornou um carpinteiro. Ele pegava toras pesadas e fazia telhados. E eu quero dizer uma coisa aqui para o telespectador. Na minha análise como pesquisador científico, eu fiquei me perguntando por que ele se tornou um carpinteiro. Alguns dizem, porque o pai, não é isso, Márcio? O pai foi carpinteiro. Isso é muito significativo, também para a igreja. Mas por que ele se tornou um carpinteiro? Para mim, eu acho que Deus o testou de todas as formas, inclusive como carpinteiro. Porque como carpinteiro, ele trabalhou com martelo, com cravos ou pregos e madeira, com as mesmas ferramentas que um dia o iriam destruir. E nós sabemos que, do ponto de vista psicológico, quando uma pessoa pensa num problema,
imagina um problema, ele traumatiza o seu inconsciente, ele registra de maneira privilegiada, gera uma janela killer com alto foco de tensão e gravita em torno daquele território da memória. Então toda vez que ele golpeava o martelo no prego e cravava na madeira, um dia ele, que já tinha consciência de filho de Deus, porque com 12 anos de idade ele comentou com a sua mãe, quando ela e o pai José o perdeu, naquele censo ele disse: cumprir a mim estar na casa do meu pai. Ele deu uma atribuição ao templo que ninguém sabia, o templo como casa do pai dele. Isso era uma heresia, fazer esse filho de Deus igual a Deus. Bom, enfim, ele tinha uma consciência que também extrapolava os limites da memória humana, que era a sua memória eterna. Então, ao golpear o martelo no prego, ele sabia que um dia seriam suas mãos e seus punhos. Isso por si só poderia gerar um alto volume de estresse que estrangularia sua capacidade de pensar, sua singeleza, sua tranquilidade, e produziria um homem, quando abrisse a sua boca ao mundo com 30 anos de idade, extremamente triste, tenso, ansioso, angustiado. Mas eis que quando ele abriu a boca ao mundo, nunca vimos alguém tão sereno, tão tranquilo, tão feliz, capaz de convidar as pessoas a beberem da sua tranquilidade. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde. Então, ao estudar como cientista cético, crítico, eu me prostrei aos seus pés e percebi que ele foi real, não cabe no imaginário humano. Coisa boa, meu amigo, que abra a mente dessas pessoas para que elas possam descobrir que a vida vale a pena. Eu, como comunicador, como padre, eu só vou onde eu posso levar Jesus comigo.